Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Estamos aqui, né? Muito legal essa aula porque a gente pode quebrar muitos paradigmas. É ruim, é lamentável, tem tantos sinônimos aí para a gente dizer que o nosso tempo ele é curto. Mas é curto, mas é quente. E mesmo sendo curto e com essa quentura, nós temos a oportunidade de quebrar muitos paradigmas. Já começamos com um e agora vamos também num erro clássico de quando a regra do contexto não é aplicada. É maldito o homem que não confia no homem, que confia no homem. Sim, pastor, qual é o contexto desse versículo que muito crente para aí, maldito homem que confia no homem e perde toda a aplicação do versículo? Veja bem, abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias 17, verso 5. Você já ouviu muitas vezes isto, pessoas dizerem, maldito homem que confia no homem. Está vendo? Deu errado porque você vai confiar no homem. E não é possível você viver nesta terra sem confiar no outro. Eu confio no meu pai, eu confio no Senhor. Tem que confiar. Então, não é isso que está dizendo o texto. Por que as pessoas dizem isso? Porque elas pegaram essa expressão isolada. O que diz o texto? Olha lá. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O contexto imediato mostra três coisas que tornam o homem maldito. Não é só confiar no homem, não. Vamos ler ao contrário. Maldito o homem que aparta o seu coração do Senhor, faz da carne mortal o seu braço, ou confia em si mesmo, e confia no homem. Qual é a parte mais importante desse texto? É aquele que confia no homem ou que aparta o coração do Senhor? Não é? É verdade. Então, apartar o coração do Senhor é o pior dos mundos, porque o cara fica desprotegido de tudo, ele está debaixo da maldição de tudo. Então, esse contexto aqui mostra que a expressão não quer dizer o que muitos estão afirmando. Você não deve confiar no homem se você antes não confiar no Senhor que está abençoando o homem que você confia. Uhum. Também outro sentido, né, também muito comum, né, se em vão vigia o sentinela, se o Senhor não vigiar. Agora, mas para poder o Senhor vigiar, o sentinela tem que vigiar. Ah, mas isso é claríssimo. Porque pessoas dizem, não vou fazer nada não, porque se o Senhor não guardar... protege. Não. Qual é a regra? No caso do contexto, aí tem que ser o contexto amplo. Uhum. Porque é o seguinte, pastor Bogo, aquilo que não vale para você, não valerá para Deus. Quando Davi foi fazer o sacrifício na eira de Araúna no Jebuseu, e o Jebuseu baianamente disse, está aqui meu rei, tudo é teu, entendeu? Aí Davi disse para ele o seguinte, não oferecerei ao Senhor sacrifício que não me custem nada. Uhum. Ou seja, o que vale para mim é o que vale para Deus. Aquela mulher lá, aquela velhinha, que depositou 2 lépitos, 2 moedinhas que valiam, no caso, no máximo, aí 70 centavos. Uhum. Hoje. Certo. Dá para comprar o quê? Quase nada, mas ela depositou tudo. Jesus disse assim, ela depositou mais do que todos os outros juntos. Ou seja, aquilo que vale para você, vale para Deus. Se não vale para você colocar sentinela, não valerá para Deus. Certo. Se não vale para você edificar a sua casa, não espere Deus edificá-la. Você tem que colocar a sentinela para que, de fato, Deus guarde a sua cidadela. Que maravilha, Okay? isso. E cuidados na aplicação da regra, né? A questão dos versículos, capítulos. Eu quero explorar aqui alguma coisa a mais, também nesse contexto ainda, já que nós estamos falando da regra do contexto. É no subtópico 3 do tópico 2, que fala títulos e subtítulos. É bom nós deixar claro que isso ele não está no texto original. Isso é criatividade do homem, segundo o entendimento dele, mas a carta, quando foi escrita, o livro, quando foi escrito, não foi separado em capítulos, versículos e muito menos colocando seções dentro da Bíblia. Essa questão da divisão da Bíblia em capítulos e versículos foi feita por 2 franceses no século XVI. Então, até o século XVI, tudo que havia da Bíblia não tinha nada a ver com divisão de capítulos e versículos. Então, passaram-se muitos séculos para que isso pudesse ocorrer. E tem outra coisa, isso aqui foi bom você ter tocado, pastor Bogo, porque é o seguinte, quando você abre a sua Bíblia, abra, por favor, a sua Bíblia em qualquer parte da sua Bíblia, aleatoriamente. Você vai encontrar que entre esse texto há algumas expressões
em negrito. Por exemplo, em João 20, tem aqui ressurreição de Jesus, Jesus aparece a Maria Madalena, e esses intertítulos, eles não constam do texto bíblico, do original, de nenhum texto bíblico. Foi a editora que botou para facilitar o encontro desses textos e o entendimento do assunto, mas isso às vezes atrapalha. Atrapalha. Por exemplo, um que atrapalha bastante, eu acho, é o filho pródigo. Conta-se a parábola do filho pródigo, mas dá-se o entendimento que o filho pródigo... Quem é o filho pródigo? Ali seria a parábola do pai amoroso. Pai amoroso, né? Não é? Seria mais adequado. Aquela do administrador infiel. Muito bem. Não tem nada a ver com infidelidade aquilo. Tem a ver com um homem previdente. Jesus não ia, em hipótese alguma, pastor Bogo, honrar a infidelidade de ninguém. E isso é uma pedra no sapato de muitos intérpretes, muitos pregadores, porque pensam, Jesus está falando, eu não falo nisso porque Jesus está honrando aqui o infiel. Não, que naquele tempo era o seguinte, o dono de uma terra ou de uma fazenda dava àquele homem, que era o administrador, a capacidade de negociar. E o ágio era dele. Ele tinha que dar conta de uma produção X. O lucro, uma comissão, no caso. O ágio, né? Que seria a comissão. Então, na hora que ele diz assim, tu deve quanto? 80, então bota aí 60. Eu vou perder alguma coisa, mas não perco o amigo. Certo. Porque a intenção dele é que, uma vez demitido, ele vai ser recebido na casa dos seus amigos. Então, amigo é aquele que ajuda o outro. Certo. Então, nesse aspecto, Jesus está honrando o quê? Não a infidelidade dele, mas a previdência dele. Eu acho que tem muito pregador que está assistindo agora que está se mexendo na cadeira. Que bom, né? Que bom que tem essa chance, né? E, por fim, nós já falamos muito em outras lições, mas para nós fechar a aula de hoje, o tópico 3, o sentido figurado, pastor. Como é que nós aplicamos o sentido figurado dentro da regra do contexto? Bem, tem coisas, por exemplo, que você não pode tomar literalmente. Quando Jesus pega o vinho e diz, isto é meu sangue, e pega o pão, isto é o meu corpo, ele não está dizendo, embora diga, que aquilo ali se transformou no corpo dele e no sangue dele. Ele está falando, ele não está dizendo assim, olha, isto simboliza o meu corpo, mas ele está usando uma linguagem figurada, para dizer que uma coisa que ele não deixa claro logo no texto, mas que no contexto mais amplo da Bíblia acaba sendo dito, que o pão não se transforma, como diz os católicos, em carne de Jesus viva. E o sangue não se transforma o vinho em sangue. Isso é a doutrina da transubstanciação. Ora, o que Jesus está falando é o seguinte, isto é o meu corpo. Você come pão e continua pão no seu estômago e vai continuar pão e vai sair depois outra coisa. Que pena que nós não temos mais tempo para continuar, mas na próxima aula, se o Senhor Jesus Cristo não vier antes, junto nós vamos aprender a regra do objetivo do livro. Deus abençoe e tenha uma excelente aula.